Muitos vivem preocupados com as contas do dia, o alimento na mesa e a incerteza do amanhã. Mateus 6 versículos 11. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Talvez você esteja passando por isso agora, mas quero te dizer uma verdade. Deus tem provisão diária para a sua vida. Ele não promete apenas abundância em um futuro distante, mas cuidado constante, renovado a cada manhã. Assim como o maná no deserto, que caía todos os dias para o povo de Israel, o Senhor também deseja derramar sobre você provisão nova, suficiente para hoje. Esse vídeo é um convite para aprender a confiar em Deus em todas as áreas, especialmente nas finanças. Vamos caminhar juntos pela palavra, aprender a viver com o coração em paz e declarar orações de fé que abrirão portas de provisão divina. No final de cada capítulo, vamos orar juntos, e quero que você escreva nos comentários de qual cidade está assistindo, porque vamos levantar um clamor pelo seu nome e pela sua cidade. Entendendo a fonte da nossa provisão. Quando falamos em provisão divina, muitas pessoas logo pensam em dinheiro, bens materiais ou oportunidades de trabalho. Mas a verdade é que a provisão de Deus vai muito além do aspecto financeiro. O Senhor é aquele que supre todas as áreas da nossa vida: saúde, paz, sabedoria, relacionamentos, alimento diário e, sim, também recursos financeiros. É preciso começar entendendo quem é a fonte. A Bíblia nos ensina claramente em Tiago 1 versículos 17 que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Ou seja, tudo de bom que temos não vem da sorte, não vem do esforço humano isolado, e muito menos do acaso. Vem do Senhor. O grande desafio da nossa geração é que vivemos em um mundo movido pelo consumismo, pela pressa e pela ansiedade. Muitos acreditam que seu sustento depende exclusivamente da força do seu braço, da sua inteligência ou das suas conexões humanas. Mas Jesus nos chama para uma vida de dependência diária de Deus. Ele mesmo nos ensinou a orar dizendo: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Mateus 6 versículos 11. Repare, Jesus não disse o pão da semana ou o pão do mês. Ele nos ensinou a pedir diariamente, porque a provisão de Deus é renovada a cada manhã. Quando entendemos isso, paramos de carregar o peso do amanhã e passamos a confiar no Deus que nunca falha. A diferença entre trabalhar e confiar. Trabalhar é bíblico, e a palavra diz que aquele que não quer trabalhar, também não coma, segundo Tessalonicenses 3 versículos 10. Mas há uma diferença entre trabalhar confiando apenas em si mesmo e trabalhar confiando em Deus. Quem confia em si vive ansioso, estressado e inseguro. Já quem confia em Deus trabalha com paz, porque sabe que o resultado não depende apenas do seu esforço, mas da bênção do Senhor. A provisão divina é como a chuva. Você pode ter a melhor terra e a melhor semente, mas se não chover, nada vai crescer. Assim é a vida. Você pode estudar, se preparar, se esforçar, mas sem a graça de Deus, as portas certas não se abrem. Deus é o nosso pastor. O Salmo 23 começa com uma declaração poderosa: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Esse nada me faltará não significa que teremos todos os luxos ou que viveremos sem desafios. Significa que não nos faltará aquilo que é essencial para cumprir o propósito de Deus em nossa vida. Buscar a provisão divina todos os dias é aprender a descansar nesse cuidado. É acordar pela manhã e entregar a Ele a nossa agenda, nossos compromissos, nossas preocupações, sabendo que Ele é fiel para nos sustentar. Senhor, eu reconheço que Tu és a minha fonte. Perdoa-me por tantas vezes confiar apenas na força do meu braço e me esquecer de que é o Senhor quem abre portas e supre cada detalhe da minha vida. Eu entrego hoje todas as minhas preocupações financeiras, emocionais e espirituais em Tuas mãos. Ensina-me a depender de Ti todos os dias e a descansar no Teu cuidado. Em nome de Jesus, amém. Escreva nos comentários de qual cidade você está assistindo este vídeo. Queremos orar por você e pela sua vida financeira, pedindo que Deus derrame provisão. Buscando primeiro o reino de Deus. Uma das maiores chaves para viver a provisão divina está em Mateus 6:33. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Jesus estava falando sobre as preocupações que todos nós temos: o que comer, o que vestir, como sustentar a família. E ele nos dá a ordem de inverter a lógica humana. Em vez de correr atrás das coisas, devemos correr atrás do reino de Deus, e então as coisas nos serão acrescentadas. O que significa buscar primeiro o reino? Buscar primeiro o reino significa colocar Deus no centro das nossas decisões, relacionamentos e finanças. Significa não negociar nossos valores por causa do dinheiro, não abrir mão da fé por causa de oportunidades passageiras, e viver com a consciência de que tudo o que temos pertence a Deus.
Isso não é apenas uma atitude de domingo, mas de todos os dias. Buscar o reino é orar antes de tomar decisões, é ser íntegro no trabalho, é ser generoso mesmo quando parece que não temos muito. A lógica do reino é diferente. No mundo, a lógica é acumular para não faltar. No reino de Deus, a lógica é semear para colher. É por isso que Jesus disse que é mais bem-aventurado dar do que receber. Atos 20, versículos 35. Quem confia no Senhor aprende que a verdadeira riqueza não está apenas no que temos, mas no quanto podemos compartilhar. Quando vivemos com o coração voltado para o reino, não nos desesperamos diante das contas, porque sabemos que Deus é fiel para suprir. Isso não significa irresponsabilidade financeira, mas confiança de que Ele está no controle. O exemplo de Elias e a viúva. Em 1 Reis 17, lemos sobre o profeta Elias que foi sustentado por uma viúva em Sarepta. Aquela mulher só tinha um punhado de farinha e um pouco de azeite, suficiente para uma última refeição antes de morrer com seu filho. Mas, ao obedecer à palavra de Deus, ela viu o milagre. A farinha e o azeite não acabaram durante toda a seca. Esse texto nos ensina que quando colocamos o reino de Deus em primeiro lugar, mesmo em tempos de escassez, experimentamos a provisão divina. Pai amado, ensina-me a buscar primeiro o Teu reino em tudo o que faço. Que as minhas escolhas, palavras e atitudes estejam alinhadas com a Tua vontade. Eu renuncio ao medo da escassez e declaro que confio em Ti como meu sustentador. Assim como o Senhor sustentou a viúva de Sarepta, sustenta também a minha casa e faz o Teu milagre na minha vida financeira. Em nome de Jesus, amém. Comente aqui nos comentários a sua cidade. Vamos orar para que a provisão divina alcance a sua casa, sua família e suas finanças de forma sobrenatural. Provisão divina e a fidelidade do coração. Quando falamos em provisão divina, muitas vezes pensamos apenas em dinheiro. Porém, a palavra de Deus nos mostra que a verdadeira provisão vai muito além disso. Jesus declarou em Mateus 6, versículos 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Esse versículo nos revela um princípio espiritual poderoso, a prioridade do nosso coração. O que colocamos em primeiro lugar determina o que virá depois. Quando priorizamos Deus, Ele abre as janelas do céu para nos suprir em todas as áreas da vida, emocional, espiritual, familiar e financeira. Infelizmente, muitos têm colocado as preocupações financeiras como prioridade máxima. Passam noites sem dormir, com ansiedade, sem paz, acreditando que a solução está em seus próprios esforços. Claro, o trabalho é importante e a Bíblia nos incentiva a sermos diligentes. Mas existe algo ainda maior, a confiança no Senhor, que é a fonte inesgotável de toda a bênção. A fidelidade de Deus é algo imutável. Ele não muda, Ele não falha. Em Lamentações 3 versículos 22 e 23 está escrito: As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Isso significa que a provisão de Deus está renovada a cada dia para a sua vida. O problema é que muitas vezes não confiamos plenamente nessa fidelidade. Queremos segurar o controle com nossas próprias mãos, e quando fazemos isso, deixamos de experimentar o sobrenatural de Deus. Taxinha exemplo prático. Pense em uma criança pequena que confia no pai. Quando ela pede algo, ela não duvida que seu pai vai cuidar dela. Da mesma forma, Deus espera que sejamos como crianças, dependentes da sua fidelidade. Outro aspecto essencial para viver essa provisão é a generosidade. Muitos oram pedindo abundância, mas vivem de mãos fechadas. Jesus disse em Lucas 6:38: Dai, e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando vos deitarão no vosso regaço, porque com a mesma medida com que medirdes também vos medirão de novo. A generosidade abre portas que a lógica humana não pode explicar. Quando você coloca sua confiança em Deus e não no dinheiro, você descobre que Ele é capaz de multiplicar o pouco e transformar em muito. Seja fiel com o que você tem hoje. Não importa se é pouco ou muito, seja fiel. A fidelidade no pouco é que abre caminho para o muito. Pai amado, eu te agradeço porque Tu és fiel e nunca falhas. Ajuda-me a confiar mais em Ti e menos em minhas próprias forças. Ensina-me a viver cada dia dependendo da Tua fidelidade. Que o meu coração não se apegue ao dinheiro, mas que esteja sempre voltado para Ti. Abre o céu sobre a minha vida e derrama a provisão necessária para cada área que precisa ser suprida. Em nome de Jesus, amém. Escreva aqui nos comentários de qual cidade você está me assistindo.
Quero orar pelo seu lar, pela sua família e pelas suas finanças, citando a sua cidade diante de Deus. Como viver na abundância de Deus? A abundância de Deus não é apenas material. É uma abundância que começa na alma e transborda para todas as áreas. Jesus disse em João 10, versículos 10: Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Essa abundância é vida plena, paz, alegria, sabedoria, relacionamentos saudáveis, saúde, provisão financeira e, acima de tudo, intimidade com Deus. O inimigo tenta nos enganar, fazendo-nos acreditar que a vida abundante se resume a dinheiro ou posses. Mas a verdadeira abundância começa dentro do coração. Quando temos paz, mesmo em meio às lutas, já estamos vivendo o melhor de Deus. Quando temos alegria no espírito, mesmo quando tudo parece contrário, isso é abundância. Taxinha, entenda um segredo. A abundância de Deus é liberada quando aprendemos a descansar em Ele. Isso não significa ficar parado, mas significa trabalhar, sonhar, planejar e, ao mesmo tempo, confiar que a última palavra vem do Senhor. Em 2 Coríntios 9, versículos 8, Paulo escreve: E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, toda suficiência, abundeis em toda boa obra. Perceba que a abundância que Deus deseja derramar sobre você não é apenas para satisfazer suas necessidades, mas para que você seja canal de bênçãos. Ele te supre para que você possa também suprir outros. Taxinha, exemplo prático. Uma fonte que jorra água não retém para si. Ela transborda continuamente, matando a sede de todos que dela se aproximam. Assim deve ser a nossa vida com Deus, receber e transbordar. Muitos não experimentam essa abundância porque vivem com medo de perder. Esse medo os paralisa e os impede de viver o que Deus tem de melhor. Mas a Bíblia nos ensina que no amor não existe medo. Quando confiamos no amor e na provisão de Deus, entendemos que Ele sempre tem mais para nos dar. Portanto, não viva limitado pelas circunstâncias. Se hoje sua realidade financeira parece pequena, confie que Deus pode abrir portas inesperadas. Se hoje sua vida emocional parece frágil, confie que Ele pode restaurar. A abundância de Deus não depende da economia do mundo, do governo ou das crises. Ela depende do Deus que é dono de todo ouro e de toda prata. Ageu 2, versículos 8. Senhor, eu creio na vida abundante que Tu prometeste. Eu rejeito todo medo, toda escassez e toda mentalidade limitada. Enche o meu coração de paz, alegria e confiança em Ti. Que a abundância da Tua graça transborde minha vida e alcance todos ao meu redor. Faz de mim um canal de bênçãos para outras pessoas. Em nome de Jesus, amém. Agora escreva aqui nos comentários: de qual cidade você está assistindo esse vídeo? Vou orar pela sua vida, pelo seu trabalho, pela sua família e pedir que Deus derrame abundância sobre a sua casa.